Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo do canal Nilmar W. Agradecer a participação de todo mundo. Se não tiver inscrito, se inscreva, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem aí, porque a gente sempre está ajudando com algum processo novo, alguma automatização, aprendizagem de processamento, Python e assim por diante. E a dica de hoje é o seguinte, né? Eu tive uma situação aí que eu formatei minha máquina e eu já tinha um script lá que eu fiz junto com um colega meu, o Faguinho, já participou de várias lives aqui. E nesse script ele tinha um processo de instalar várias ferramentas que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia aí na área de geoprocessamento e programação. Bom, então para exemplificar para vocês aí, eu já fiz a instalação na minha máquina, mas eu criei uma máquina virtual para mostrar certinho como que é esse processo, eu estava devendo para vocês e vou mostrar aí qual que é a ideia. Eu tenho aqui a máquina virtual, tá? Dentro da máquina virtual, estou abrindo ela aqui, eu já estou na minha página do Git, tá? Então, para você acessar lá a página do Git, é só colocar lá GitHub Nilmar Wegner, tá? Vai chegar aqui na página do Git aqui. E na página do Git, procurando em repositórios, vocês vão encontrar esse carinha aqui, que é Install Environment, tá? Esse cara é o seguinte, a gente criou ele para automatizar esses processos de instalação, quando a gente formata a máquina e precisa instalar tudo de novo. E tem alguns pacotes, algumas ferramentas que a gente costuma utilizar. Que é o QGIS, que é o Postgres, o PostGIS, o PGAdmin, PyCharm, PyEnv, o Python, no caso aqui está a versão 3.9.0, e algumas outras ferramentas, né, que a gente usa aí com Python, que é o JupyterLab, o módulos, o Panda, GeoPandas, Matplotlib, Rasterio e Shapely, tá? Aqui diz o que a gente precisa fazer, tá? Aqui fala para a gente clonar o repositório, mas a gente vai fazer de uma outra forma aqui para todo mundo entender direitinho, e os códigos que a gente tem que rodar aqui para fazer esse processo acontecer na nossa máquina. Só para vocês entenderem, essa parte interna aqui é a minha máquina virtual, então se eu vim aqui dentro dela, ó, clicar QGIS, eu não tenho QGIS instalado, não tenho PGAdmin instalado, não tenho nada instalado nessa máquina aqui, ela está zerada, tá? Vamos começar então baixando isso aqui, tá? Então quando você chegar nessa telinha aqui, você vai vir em Code e Download Zip, tá? O download vai ser feito lá na sua pastinha Downloads, né? Então você pode vir aqui na pasta Downloads, vai estar um arquivo zip. O que você vai fazer? Descompactar esse cara aqui, né? Então extrai ele aqui. Lembrando que eu estou usando o Ubuntu 20.04, né? Então esse processo de automatização é para ele. Dentro dessa pasta aqui vai ter uma pasta script to run e dois arquivos aqui com final.sh, dois executáveis aqui, né? A gente vai usar eles para fazer essa instalação. Como que funciona isso? A gente vai usar o terminal aí para fazer algumas coisas, né? Então aqui fala, ó, que a gente tem que entrar, a gente vai começar a partir dessa parte aqui, tá? A gente tem que entrar lá na pastinha script to run e rodar os outros comandos aqui. Então vamos abrir aqui o terminal do QGIS, ó, do Ubuntu, beleza? Então estou aqui com o meu terminal do Ubuntu. Deixa eu ver se na máquina virtual consigo também. Vou deixar lado a lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu não vou conseguir aumentar. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar lá na pasta Downloads, tá? Então Downloads, se eu der um ls aqui, vai ter lá o Environment aqui. Então eu vou dar um cd Install Environment, vou entrar na pasta, vou dar um ls e vou entrar na pasta Script to Run. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho para conseguir ver o que eu estou fazendo. Vou inverter aqui. Aí, beleza. Então, dentro da pasta, se eu der um ls aqui, vai aparecer aqueles dois arquivos, tá? Então eu tenho que dar permissão para executar eles. E a permissão está aqui, ó, chmod, tem que executar esse comando aqui, Ctrl Shift V, executo ele. Quando eu dou um ls de novo, ele vai ficar verde, tá? Então ele está pronto para ser executado. E agora, como que funciona, né, esse processo aqui?
eu vou executar o giz install. E na chamada do giz install vai ter um momento que ele vai chamar o dev install. Mas o que que faz esses caras, tá? Se você entrar aqui, você vai ver que o giz install, ele vai fazer todo aquele processo de update, upgrade, né? Instalar os pacotes necessários, adicionar a source do QGIS no Ubuntu, tá? Vai instalar o QGIS, instalar o Postgres. Em cada etapa, quando for passando, ele vai falando para você, né? Ó, agora está instalando o Postgres, agora está instalando o pgadmin. E tem alguns momentos que ele vai pedir a tua senha do computador, tá? Então aí você vai digitar a tua senha, porque ele precisa de super usuário para executar. Então a gente vai fazer assim, ó. Voltando lá na parte do install environment, tem aqui, ó, /gisinstall.sh, tá? Então /gisinstall.sh. Dando um enter aqui, a primeira coisa que ele fala, ó, qual que é a senha, né? Para a gente começar o processo. Você vai digitar a tua senha, ela não aparece aqui, né? Então, colocou aqui, ele vai começar o processo. Ir na net, baixar os pacotes de dados, adicionar sources no Ubuntu e assim por diante, tá? Então, ele vai começar a fazer toda essa parte aqui para instalar essas ferramentas aqui que a gente mencionou anteriormente. Isso é bem interessante, cara. O meu exemplo de caso aqui é que você acaba não gastando tanto tempo, né, para ir no arquivo, fazer um outro passo, executar. Você já tem tudo ali definido o que tem que ser executado. E com o tempo, você só altera aqui, né, no teu script. Ah, eu quero atualizar o meu QGIS, por exemplo, né? Então aqui ele está trazendo a chave de 2021 do QGIS, eu posso trazer a nova chave. Aqui no caso, com essa última alteração que eu fiz, ele já está trazendo o QGIS LTR 3.22. Né? E assim por diante, você vai fazendo as alterações que você acha interessante e vai instalando aqui todas as ferramentas que você usa no dia a dia. No caso, a gente instala essas ferramentas mais de GIS, né? QGIS, o Postgres, e também algumas ferramentas para codar mesmo, né? O PyCharm para digitar código Python, para trabalhar, fazer script e tudo mais, né? O PyCharm, o PyEnv, que é uma ferramenta que eu posso ter vários Pythons na minha máquina, né? Então isso facilita bastante o meu processo no dia a dia. E esse script tem um momento dele que ele cria a gente chama de virtual env, né? Ele já cria uma virtual env básica, né? Que a gente pode utilizar ela já para fazer alguns códigos Python, brincar um pouquinho no JupyterLab. E já tem esses pacotes que a gente costuma utilizar bastante, né? GeoPandas, Pandas, essas outras coisas aí que vocês já viram eu executar vários vídeos aqui no canal. Beleza? Eu vou dar uma pausadinha no vídeo, esse processo ele demora um pouquinho, tá? Então, agora 11h21, vou dar uma pausadinha e assim que tiver alguma alteração aqui no script, eu retorno para falar para vocês o próximo passo que tem que ser executado. Beleza? Bom, voltando aqui, galera, então, 11h32, né? Agora ele chegou na segunda etapa do processo aqui, tá? Ele vai começar a rodar o outro, o dev install lá. E ele pede de novo a senha, né, do computador. Então, mais uma vez você digita a senha e agora ele vai fazer a instalação do Python e setar ele como global. Então, no caso aqui, ele está instalando o Python 3.9 e daí ele vai setar como global na minha máquina. Lembrando que o Ubuntu vem com 3.8, né? E daí a gente vai ter duas versões de Python. A gente vai ter a versão do sistema e a 3.9, que se eu quiser criar uma virtual env, alguma outra coisa para trabalhar com essas versões mais novas, eu consigo fazer isso. Então agora ele vai buscar o Python, vai começar a instalar isso no meu computador e ele vai criar uma pasta. Essa pasta aqui, ó, vai ser lá em Downloads. Ele vai criar chamado Python Projects e Basic Env, tá? Dentro dessa pasta Basic Env, ele vai criar a nossa virtual env
e daí ele vai instalar aqueles módulos que a gente costuma utilizar. Então, quando a gente quiser usar aí, né, fazer código em Python e tudo mais, fica separadinho lá, não contamina meu sistema, eu trabalho com ela lá. Né? E aqui dentro ele vai instalar o JupyterLab, o Pandas, o GeoPandas, Matplotlib, Rasterio e Shape. Né? Não vai estar no Python do meu sistema isso. Né? Então isso é uma forma de trabalhar aí bem interessante. A gente pode criar outras virtual envs depois, né? Mas a gente assim já tem uma virtual env básica ali, que a gente já começa a brincar e consegue trabalhar aí no nosso computador, né? Sem precisar ficar criando na hora e fazendo várias configurações. Então, eu costumo ter isso aqui, porque às vezes eu quero fazer algum código rapidinho, eu uso essa env básica aí, que são os pacotes que eu tenho ali, e trabalho, estudo, faço algumas coisas nela, tá? O processo aqui demora um pouquinho também, vou dar uma pausadinha e já retorno aqui. E daí a gente vai ver se tudo funcionou, se está tudo certinho. Ó, ele está começando a instalar aqueles pacotes que eu falei, né? O JupyterLab, tá? Os pacotes necessários para essas outras ferramentas que a gente vai utilizar. Ó, o Matplotlib. O que mais que ele está instalando aqui, ó? Algumas coleções de pacotes necessárias. O Pandas. NumPy. Alguns pacotes são requisitos das ferramentas que a gente vai utilizar, tá? Então, por exemplo, para a gente instalar um Pandas da vida, a gente precisa de um outro pacote. Então, ele aproveita e já instala junto, né? Na hora que você manda instalar o Pandas, por exemplo. Tá? O Fiona, PyProj, Shapely. Quase finalizando. A vantagem desse processo é que eu não preciso ficar entrando em arquivo, configurando, fazendo tudo aquilo que a gente sempre costuma fazer para instalar alguma ferramenta, né? Então me economiza bastante tempo. Só coloco para rodar e ele vai embora. Bom, aparentemente ele instalou tudo, né? Agora a gente precisa conferir de fato se está tudo instaladinho, se ficou certinho. Então vamos começar vendo o nosso QGIS, tá? Então vou abrir o meu QGIS aqui. Beleza, abriu o QGIS certinho. Nenhum problema. Vamos ver se a caixa de processamento está aqui. Cartografia, vamos abrir um qualquer aqui para a gente ver. Beleza, a aba de complementos, né? Vai buscar na net aqui. Complementos estão aqui também. Beleza, o QGIS está funcionando. Vou minimizar aqui. A próxima ferramenta, o pgadmin, né? Porque daí a gente instala o PostgreSQL mais o Postgres e daí usa o pgadmin ali para fazer algumas configurações, criar bancos de dados novos e outras coisas aí que a gente queira fazer. Então vamos ver aqui, abrindo o pgadmin 4, vamos ver se vai funcionar bacaninha aqui. Ele pede a senha padrão Postgres, né? A gente coloca aqui. E não aparece nenhum server, porque eu tenho que registrar o server daqui. Tá? Então, vou colocar o nome desse cara aqui de localhost, que vai ser o server da minha máquina. E a conexão dele, localhost. Aí o banco, o maintenance DB, o Postgres, username Postgres e password Postgres também, que é o padrão da instalação. Vou salvar aqui. Beleza. Criou aqui, né? Veio as bases de dados, veio a padrão do Postgres, né? Mas eu posso criar aqui uma base teste, por exemplo. Vamos colocar diferente, geoprocessos, tá? E vou vir aqui e salvar. Criei a base de geoprocessos, vamos conferir se o Postgres está funcionando certinho. Então aqui em Extension, vou em Extension, procuro por Postgres, está aqui, está instalado também. Então beleza. Vamos conferir se esse cara conecta lá no QGIS. Então, voltando lá no QGIS, eu tenho o meu DB Manager aqui, né? Com a minha base de dados. Aqui. Não vai aparecer aqui, porque ainda não tenho nada configurado. Vou configurar uma base de dados Postgres aqui. Então, Postgres, novo. Vou chamar esse cara de localhost. O host aqui vai ser localhost.
O nome do meu banco de dados é geoprocessos. E aqui em básico eu vou colocar usuário e senha Postgres, tá? Postgres. Testo a conexão, conectou, beleza. Posso armazenar a senha. Posso falar para ele colocar sem geometria e se eu quiser salvar o projeto do QGIS lá dentro também, tá? Então, beleza, tá aqui, fecho. Quando eu venho no meu DB Manager agora, dou um refresh, tá lá. Localhost, tem o meu public com a Geometry Columns e Geographic Columns. É o que a gente precisa para conectar com o nosso QGIS. Beleza. QGIS e PGAdmin funcionando perfeitamente, né? Agora a gente precisa ver as nossas ferramentas aí de código, né? Para escrever código e tudo mais. Então, a ferramenta que a gente colocou, eu costumo usar o PyCharm, mas tem gente que usa VS Code, outras ferramentas, pode instalar essa se quiser, tá? Mas aqui, o PyCharm, beleza, funcionou. Don't continue, don't send, e aqui ele vai abrir. A primeira janela que ele abre aí, ele pede se existe um projeto existente já, ou se você quer criar um novo projeto. Lembrando que, pelo que a gente fez, ele tem que ter criado essa pasta Python Projects aqui. Dentro da pasta Python Projects, ele tem que ter criado uma Basic Env. E na Basic Env, quando eu aperto Ctrl H aqui, porque como tem o ponto na frente, é um arquivo oculto, né? Quando eu aperto Ctrl H, ele aparece .venv. Essa .venv é a nossa virtual env, é o nosso Python instalado aqui. Então eu posso abrir esse cara dentro do meu PyCharm, tá? Então eu venho aqui, Open. Aí no Open eu vou lá em Downloads. Em Downloads Python Projects. Project. Ele vai abrir aquela pasta lá aqui. Abrindo aquela pasta aqui, nesse momento, ele ainda não está setado o nosso Python 3.9, tá? Se você vir aqui no terminal, de novo, você digita Python, tá aparecendo 3.9 aqui, beleza? Se eu der um pyenv versions, ele vai me mostrar as versões do Python que eu tenho. Então, tem o Python do sistema, que é o 3.8, e o 3.9, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso setar aqui aquele Python. Aqui onde está No Interpreter, eu venho aqui, Add Interpreter, Exist Environment, e vou lá na minha pasta do Python Projects, na Basic Venv, lá no .venv, e vou em bin. E escolho o Python que tem lá no bin. Tá? Então vem aqui, ó, Python, e dou um OK. Agora ele vai começar a indexar aquele Python, 3.9. Tá? Então, tá funcionando beleza. Aqui a gente poderia criar aqui dentro, ó, um new Python file chamado main, por exemplo. Apertei errado aqui, desculpa. Cancel. Aqui, new Python file. No main aqui, ele vai abrir esse cara e aqui a gente pode, né, digitar e fazer o nosso código aqui do jeito que a gente queira fazer, tá? Ele ainda está indexando aqui, demora um pouquinho a primeira vez, né? Mas assim que indexar, a gente pode rodar aqui com o botão direito, Run, vai aparecer um Run aqui, e daí ele vai rodar e vai imprimir o resultado aqui na nossa tela, tá? Uma outra coisa também que a gente pode fazer é que lembra que a gente instalou, deixa eu colocar aqui do ladinho, a gente instalou lá no nosso pacote, a partir do script, a gente instalou o JupyterLab também, tá? E a gente pode acender o JupyterLab naquela virtual env, nessa virtual env que a gente está trabalhando aqui. Né? Para quem não conhece o JupyterLab, aqui no canal já fiz vários vídeos já que tem ele, daí a gente digita os códigos nele.
para ensinar, né, para mostrar as coisas acontecendo é mais fácil, né? Para você codar um script aqui é melhor ter um editor mais robusto. Mas a gente pode vir aqui, ó, cd downloads. Aí no cd downloads entrar na pastinha Python Projects e dentro da pasta Python Projects lá na Basic Env, tá? Dentro do script lá que foi criado, né, de instalação, tem uma parte do script que quando você entra na pasta que tem um .venv na pasta, ele já ativa a virtualenv, tá? Então ele já faz esse processo de ativação da virtualenv aqui. Pode ver que aqui ele está basic env, tá? Então ele já ativou. Ou seja, as instalações que eu vou pegar são aquelas instalações que eu fiz dentro da virtualenv. Então agora eu posso acender o Jupyter Lab aqui, ó. Jupyter Lab. Tá? É com espaço. Aí ele vai aparecer aqui, beleza? E vai acender aqui no meu navegador, o Jupyter Lab. Então, tá carregando aqui, ó. A gente consegue ver aquele main que a gente criou tá aqui. E a gente pode criar um outro notebook aqui, que é o que a gente vocês costumam ver no canal aí, né? O Import OS, Import Pandas, que é um outro cara que a gente instalou, não tá dando erro, então tá ali as instalações, né? Import Matplotlib, tá? São os pacotes que a gente instalou. Então aqui já dá pra gente brincar, fazer um monte de coisa aí, codar, conforme a gente vai vendo aí os vídeos do canal. Beleza? Queria trazer isso aí para vocês, vamos ver se já tá quase indexado aqui. Só para eu dar um print lá aqui. E daí com isso facilita bastante a vida aí da galera, né? Isso é uma coisa que facilitou muito minha vida e a do Faguinho, né? E às vezes a gente tinha bastante máquina para formatar e fazer as coisas, então assim a gente tem um padrão de instalação com as últimas versões, o que que a gente precisa e tal. E fica mais fácil para a gente fazer esse processo, né? A gente aperta um botão e ele é automatizado aí em todo esse processo. A gente não minimiza erros, né, em momentos de instalação. Ó, aqui ele já setou o Python, e daí para eu rodar agora, quando eu clico aqui, aparece, ó, Run Main. Então aqui ele printou o olá. Beleza, gente? Espero que tenham curtido o vídeo aí, espero que aproveitem bastante. Fiz uma última atualização ali no script, com algumas adequações, mas agora está rodando tranquilo e rodando redondinho. Podem usar aí à vontade. Falou, galera, lembrando que quem tiver interesse, tem os cursos da Udemy lá. Tem 4 cursos na Udemy, bem bacana, aprendendo já o processamento QGIS, iniciando com Python GIS, PostgreSQL PostGIS, né, e um pouquinho também de PyQGIS, né. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo também alguns cupons aí, quem tiver afim tem um super desconto pra galera lá. Falou, galera, até a próxima, tchau, tchau!